Olá, minha gente. Eu já trouxe esse conteúdo um pouco picado em alguns vídeos do passado, mas eu acho que esse assunto é tão relevante que cabe um vídeo específico falando só dele, que é o assunto de sermos integralmente nós mesmos. Você se permite ser você mesmo, né? Nós mesmos. E para quem me conhece, né, sabe que eu sou economista, trabalho na área financeira desde sempre, né? Então, há 18 anos eu olho resultados, tento melhorar a performance. E uma das coisas que são fundamentais para a gente performar melhor é a gente abrir espaço para esse potencial interno único que cada um de nós tem. Então, é bastante importante que a gente olhe para isso quando a gente está pensando em como é que a gente vai crescer na carreira, como é que a gente contribui mais nas empresas e para quem é dono de empresas ou está à frente de um negócio, como fazer o fazer acontecer por meio das pessoas de maneira potencializada, né? Como é que eu aumento isso exponencialmente? Passa pelo aspecto de respeitar o potencial de cada um, né? Quando a gente está falando das organizações, eu acho que tem um ponto aí que a gente acaba se esbarrando, que são as máscaras dos cargos, né? Por que a gente não é agente no ambiente de trabalho? Porque a gente se apega nas máscaras dos cargos. Então, uma pessoa de RH, geralmente espera-se que ela seja amorosa, né? E a pessoa do financeiro tem que ser uma pessoa mais objetiva e uma pessoa, assim, menos legal. Tem o arquétipo do chato ali no financeiro. E é muito engraçado que eu percebi isso quando eu estava passeando, né, pelos corredores, quando eu estava nas organizações com a minha equipe, e aí as pessoas das áreas olhavam assim, né, aquela tropa, eles até chamavam de tropa do financeiro, como se a gente fosse, assim, as polícias, como se a gente fosse aquela pessoa que ia apontar o dedo e falar que alguma coisa estava sendo feita erroneamente, né? E a gente carregava isso, e a gente era muito pessoas legais, né, na minha equipe nessa época, e a gente ficava assim, poxa, a gente não quer ser chato, a gente não é chato, né, mas muitas vezes o que se requeria também de nós era uma postura mais do arquétipo do chato, do controlador, né, e que acabava aí dificultando um pouco o desenrolar dos trabalhos em equipe, né. E aí, muitas vezes, né, quando a gente fala assim de vestir um arquétipo, de vestir uma máscara nesse cargo, e essa máscara ela é muito diferente da nossa essência, o que acaba acontecendo é o que a gente está vendo muito hoje em dia, que são as pessoas doentes, em burnout, né? Todas elas se sentem aí de alguma forma apequenadas no seu potencial, seja pelo chefe ou por uma rotina de trabalho que é de muita pressão e essa pessoa não tem essa energia toda, né? Nessa velocidade para despender no negócio, então acaba deixando a gente aí doentes, né? Eu tomava muito cuidado, acho que, né, você aí que também é líder e até para os liderados também, tomar muito cuidado com a interpretação que se dá no momento do feedback das equipes. Então, vou trazer um exemplo aqui que é bem claro, que eu acho que é clássico, né, que a gente, né, quem não conhece aí de natureza dos perfis, dos diferentes perfis, por exemplo, do MBTI, sabe que existem pessoas que são classificadas como extrovertidas, né? Pessoas que são extrovertidas e pessoas que são introvertidas. E isso faz parte da natureza da pessoa, né? E aí, o que isso significa, né? O extrovertido, geralmente a gente percebe como sendo uma pessoa que fala mais e o introvertido, uma pessoa que fala menos, né? E o introvertido, ele muitas vezes ele é confundido ou ele é dito como tímido, né? A pessoa é tímida e a pessoa não é tímida, a pessoa é aberta, a pessoa fala, né? Descolada. E na verdade, a timidez, ela pode aparecer numa pessoa extrovertida, né?
Porque a timidez tem um lado de vergonha, tem um lado de eu não posso me expor, eu não me sinto seguro para me expor, mas isso não tem nada a ver com o extrovertido e com o introvertido. O conceito ali do introvertido e do extrovertido tem a ver com a preferência por se alimentar da energia. Então, o extrovertido, ele se alimenta com a energia da exposição. Então, é o externo a ele. Por isso que ele fala mais, por isso que ele está em volta de pessoas que, né, em volta de muitas pessoas, geralmente, né? Porque é uma pessoa que se alimenta do externo, da energia exterior. Já o introvertido, ele se alimenta da energia interna. Então, ele não precisa ficar expondo para ele se alimentar. Geralmente, o introvertido, ele é mais observador e mais profundo, né? Porque quando ele coloca alguma coisa para o exterior, ele já processou várias coisas na mente dele. Então, geralmente sai mais organizado, mais objetivo, né? Isso não significa que o extrovertido é raso, porque muitas vezes o extrovertido, ele traz aí um QI mais alto e ele consegue rapidamente fazer os processamentos para que saia uma fala objetiva, uma fala profunda. Mas o que acontece, se a gente olha só por esse aspecto, é que o introvertido, ele gasta mais tempo se organizando e o extrovertido expõe na hora que vem, né? Ele não tem muito filtro, ele não espera para expor, ele tem essa ansiedade natural por falar. Então, por que eu falo cuidado com o feedback? Porque pode acontecer da gente estar direcionando uma pessoa introvertida para que ela seja extrovertida. E isso tira a pessoa da zona de preferência dela e sobrecarrega. Uma pessoa que é introvertida e ela precisa dar uma palestra ou passar muito tempo falando, ela precisa de um tempo para se repor, para repor a sua energia, porque ela gasta energia falando. Já um extrovertido, ele quer mais, ele quer falar mais, ele não vai se sentir tão cansado no ambiente de exposição quanto um introvertido. E aí, se eu vou lá e falo para o introvertido, você precisa falar mais, você acaba com o potencial do introvertido. Você acaba porque ele vai se desorganizar, ele precisa de mais tempo para ele organizar as ideias na cabeça dele. E se ele precisar expor, porque você está pressionando ele para expor, isso acaba com a energia da pessoa e ela pode aí entrar num estado de ficar doente, inclusive por causa disso, e ela não vai performar mais, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, seja na gente recebendo um feedback nesse sentido de, olha, você precisa se expor mais, né? Vamos tentar entender qual é ali a necessidade do negócio e se é aquela pessoa introvertida que precisa estar naquela atividade. Que muitas vezes a gente tem que olhar para a nossa equipe e falar assim, quem é a pessoa que naturalmente curte se expor? Né? Então ela tem que estar à frente das exposições, isso não significa que o introvertido não vai crescer na carreira. O introvertido cresce na maneira que ele funciona, né? Não significa que ele não vai ser um diretor, não significa que ele não vai ser um CEO. Ele vai ser um CEO e um diretor com características diferentes do que um extrovertido. É só isso, né? E aí, assim, então, para mim aqui, o primeiro passo que a gente tem para aflorar essa integralidade no nosso ambiente profissional, ou né, até em outros ambientes, em ambiente familiar, enfim, é a gente se autoconhecer. Então, primeiro você precisa saber quais são as suas preferências, o que você gosta e o que você não gosta. Gaste um tempo investindo nisso. Muitas vezes fazendo testes mesmo de perfil vai ajudar, porque você olha e fala, putz, é isso mesmo, eu gosto mesmo. Olha para o passado, quando você era criança, o que você gostava de fazer, o que você não gostava de fazer, né? E porque aí o autodesenvolvimento, né, os feedbacks, o que você precisa desenvolver na sua carreira, tem que seguir o caminho do seu perfil. Eu não posso pedir para um introvertido ser um extrovertido. Eu posso pedir, né, pensando aqui que é uma necessidade, que tem tudo a ver com o que o introvertido quer fazer, ele precisa se expor um pouco mais. Aí qual é o cuidado? Ele precisa ter o tempo de reposição da energia. Então ele não vai se expor uma semana inteira em palestras. Ele se expõe um dia na palestra,
né, depois deixa um dia para ele se recuperar, depois ele vai e se expõe, ou, né, eu faço uma palestra de manhã, à tarde eu recupero a energia. A gente precisa entender a melhor estratégia para o desenvolvimento, e eu não posso descolar a estratégia do desenvolvimento do perfil natural da pessoa. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? E a gente precisa também observar nessa integralidade que a gente não é somente, que a gente tem um corpo, que a gente tem um espírito, né, que também precisam de alimento, né? Então, o quanto que muitas pessoas têm a inteligência corpórea, né? Essa sinestésica corpórea, né? Que é a inteligência de eu observar os sinais que o meu corpo dá sobre interpretação de determinada coisa que está acontecendo. Então, muitas pessoas têm essa habilidade mais aflorada, é uma inteligência, assim como algumas pessoas têm mais aflorada a inteligência lógica, outras a inteligência de fala, né? Outras a inteligência musical. Quem é músico aprende muito rápido, né? A música. Quem tem a lógica capta rapidamente a lógica das coisas. E quem tem a habilidade corpórea, às vezes fala assim, nossa, eu não vou pôr ela em jogo, porque assim, é tão intuitivo, né, que as pessoas não vão entender. Um trabalho que a gente precisa ter é esse trabalho de respeitar as inteligências alheias, de respeitar os perfis das pessoas. Eu sei que hoje ainda tem muito preconceito, você fala assim, o meu corpo está dizendo no ambiente de trabalho. Mas a gente precisa deixar essas coisas caírem, porque isso aí é dinossáurico também, né? Esse tipo de preconceito. Hoje a gente já sabe, já é identificado, né? Que a inteligência corpórea é uma das inteligências, né? Que algumas pessoas possuem mais, e por que não utilizá-la, né? E eu tenho, né, a corporal, por isso que eu tô dizendo isso, quando eu comecei a utilizar ela, eu consegui somar isso com a inteligência lógica ali para fazer acontecer de uma maneira mais assertiva no ambiente de trabalho. Então, use isso, use todos os seus recursos, né, para o trabalho que você se propõe a fazer, para a vida que você está vivendo, que isso vai, de fato, valer a pena, né. E aí eu falei dessa questão da infância, né. Eu, por exemplo, eu gostava muito de ensinar, eu tinha duas grandes paixões. Aprender coisa nova, e que eu carrego até hoje, tá? Aprender coisa nova, sem filtro, assim, todos os assuntos, eu sou muito eclética, eu gosto muito de aprender coisa nova, porque eu gosto de relacionar com as coisas que eu já sei e criar a lógica, sabe? Eu relaciono e crio a lógica. Então eu tenho esse mecanismo aí, esse padrão, né? Que eu curto ser assim. Então eu gosto de coisa nova, e eu percebi também nessa questão de explorar um pouco mais, né, o autoconhecimento, que eu aprendi uma coisa nova e já praticamente instantaneamente eu já pensava nas pessoas que eu queria compartilhar aquele assunto, ou que seria interessante compartilhar aquele assunto. E aí no começo eu ficava me podando, né, falava assim, poxa, mas não é todo mundo que quer saber esses negócios que eu quero passar. Não é todo mundo que tem essa curiosidade, esse lado eclético de saber coisas que são muito diferentes, né, do ramo de atuação. E aí eu ficava muito preocupada com essa questão da aceitação, né. E aí quando eu me libertei e realmente eu reconheci que era importante eu ser integral, eu comecei a olhar quais são os ambientes que eu tô. Esses ambientes são ambientes férteis para que eu seja, para que eu coloque esse arquétipo da professora em jogo, né? E aí eu percebi que os ambientes não estavam tão adequados para que eu pudesse ser eu mesma. E aí eu fiz, né, aí a transição para esses ambientes, que são ambientes em que vai me ouvir quem quiser me ouvir, por exemplo, como no caso do YouTube, né, em que eu posso postar vídeos, e aí quem não tem interesse não vai clicar, quem tem interesse vai clicar e ouvir aqui os minutos que eu tiver para falar. Então, a gente precisa nessa questão, né, depois de se autoconhecer, o caminho do autodesenvolvimento é um caminho protagonista. Você é responsável por estar num ambiente em que você aflore mais o seu potencial. Vamos parar de achar que o chefe precisa reconhecer quem eu sou.
sabe, assim, porque cada um tá numa jornada também, muitas vezes ele não tem maturidade nem interesse, então cabe a nós buscar esse lugar em que a gente aflora mais aí o nosso potencial. E aí é muito triste, né, que eu tava vendo hoje um vídeo em que mostra que tem aí uma pesquisa que tem muitas pessoas no ambiente de trabalho que elas fingem trabalhar, né? Então, primeiro tá claro, né, que a pessoa que faz isso, ela não tá atuando no seu ambiente fértil, porque se ela tivesse, ela estaria em flow no trabalho. E por outro lado, eu fico muito triste porque essa pessoa que finge trabalhar não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Nem tá usando uma máscara e contribuindo de alguma forma e nem tá sendo ela mesma. Então é um desperdício de vida exponencial aí, né? Então é muito triste isso. Então acho que é urgente que a gente olhe para isso, sabe? Se valorize, né? Sendo quem a gente é e buscando a nossa potencialidade maior. Então coloquei aqui algumas né, frases aqui para nós. Então, primeiro, você se conhece? Você sabe quais são as suas preferências e aquilo que você não gosta, né? E aí você busca esse ambiente que você trabalha hoje é um ambiente fértil? Se ele não é um ambiente fértil para quem você é, você vai olhar e vai falar assim: faz parte do meu querer transformar este ambiente, né? É um desafio que eu coloco, eu quero transformar esse ambiente para que ele seja ali um ambiente que eu consiga ser mais eu. Se não, bora, né? Vamos fazer uma transformação, uma transição, mude o ambiente, porque isso faz parte de você acessar aí a sua contribuição maior. Nas organizações, eu vejo que muitas vezes a gente tem aí os programas de diversidade, que é o que vai aflorar esse conteúdo que eu estou trazendo, mas que a gente acaba ficando muito nessa questão da imagem, sabe? Assim, somos uma empresa diversa, temos, né, pessoas que são dos grupos de minoria, existe um percentual que a gente está tentando aumentar sobre isso. Eu disponibilizo para os colaboradores palestras de pessoas externas que falam sobre a importância, né, de respeitar, né, o jeito do outro, o jeito de se vestir, o jeito de falar, enfim. Eu tenho isso, e muitas vezes quem está nessas palestras, né, geralmente são palestras que você se inscreve, né, eu quero participar dessa palestra, são liderados, né, enquanto os líderes, pessoas de cargos de liderança, não podem participar porque tem mais o que fazer, porque estão lá preocupados com o resultado dos negócios. E aí isso vira um negócio assim que não faz o menor sentido, né? E que fere a coerência dessa cultura. E essa questão da coerência, ela é fundamental para o resultado sustentável no tempo. A gente sabe disso, né? Porque afere a confiança, né? Então, se eu sou uma empresa que falo uma coisa e faço outra, eu caio, né, ali no burburinho do café, enfim, e eu não engajo as pessoas quando eu faço isso. Então, dando um exemplo mesmo aqui, né, dessa questão, muitas vezes a gente tem vamos supor, muitas vezes não, mas pode acontecer, né? A gente tem ali uma premiação, um programa de reconhecimento, e aí eu decido reconhecer o colaborador que num grupo de trabalho é aquele que a gente diz assim, mais participa, que é aquele que mais fala. Vou dar uma estrelinha para quem mais falar nessa reunião, para quem mais participar dessa reunião. Quem vai ganhar essa estrelinha? O extrovertido, obviamente. Mas foi ele que mais contribuiu? Não necessariamente, porque ele pode ter falado um monte de coisa ali, mas que não tinha tanto conteúdo, né? Então eu acabo excluindo da participação desse reconhecimento o introvertido, né? Então, quando eu falo em estrutura pró-vida do negócio, né? Esse tipo de premiação faz parte da estrutura do negócio, porque é algo que eu estruturei para fazer funcionar um pedaço, né? Então eu fui lá, estruturei um programa de reconhecimento que reconhece quem fala mais, que valoriza quem fala mais, né? Então eu não estou sendo
eu não estou promovendo o melhor de todas as pessoas, né? Quando eu faço esse programa de reconhecimento e ele está enraizado na estrutura do negócio. Então, não vai importar a capacitação dos líderes, né? De ser um líder que tem uma maturidade maior e que vai falar assim, poxa, eu promovo, ao invés da competição na minha equipe, eu promovo a cooperação, porque a estrutura da empresa, e eu já vivi isso, por isso que eu estou até trazendo, a estrutura da empresa trazia um negócio de uma maturidade menor, né, de um conhecimento menor. Então, por isso que é tão importante o desenvolvimento das lideranças nas organizações e a estrutura também que é pró essa prosperidade do negócio, porque muitas vezes a gente tem pessoas muito competentes na operação da empresa, mas que vivem frustradas, porque as regras dessa operação, elas são totalmente contra um caminho de fluidez da prosperidade desse negócio. Então, nós como organizações aí e como lideranças precisamos ter este cuidado com os detalhes, né? A coerência e a confiança no negócio são detalhes. Então, vamos parar agora para olhar tudo aquilo que não faz sentido nesse quesito de eu já reconheço que eu preciso fazer aflorar esse potencial, essa contribuição maior das pessoas que trabalham na organização. Agora eu olho e falo assim, o que eu estou fazendo como organização? Essa operação, as regras, né? Seja um programa de reconhecimento, um programa de remuneração variável, né? O que esses programas ou esses processos que a gente definiu, eles trazem? Eles trazem isso que a gente quer? Porque se eles não trazem, a gente tem que mudar, né? Para que as coisas fluam de verdade na organização. Às vezes são pequenas coisas que a gente pode ali acertar e que vai trazer um impacto profundo. Já dizia o nosso amigo Pareto, né? Que 80% dos resultados geralmente são realizados por 20% aí de um esforço de eu colocar energia. Então vamos aproveitar, né, que é assim, para pensar nas pequenas coisas que a gente pode fazer e que já vai gerar grandes impactos aí. E assim, que fica aqui uma reflexão para nós, como seria o mundo hoje que a gente vive? Vamos pensar daqui uns 5 anos, né? Se a gente começar a trabalhar essa questão do aflorar aí a integralidade de nós mesmos, o quanto que a gente vai, sem aumentar a população, trazer uma força de trabalho e de realização em pró-humanidade, né? Pró-planeta Terra, que vai trazer um ambiente aí muito mais gostoso, saudável, um ambiente pró-vida para nós e para as organizações e para as próximas gerações, exercitando esse olhar de longo prazo. Se a gente começar a trazer esse ponto, que é um ponto assim tão simples, mas tão complexo de aplicar no dia a dia por conta dos inúmeros julgamentos que a gente tem, mas se a gente fizer esse esforço hoje, daqui 5 anos, onde será que estaremos como humanidade? Fica aí esse convite para nós. Até a próxima.